Olá pessoal, hoje em pleno século XXI, sinceramente, eu não consigo entender mesmo porque a maioria da humanidade vive na incredulidade. Eu não consigo entender porque causa, motivo, razão ou circunstância leva as pessoas a viverem totalmente na incredulidade. Isso significa o quê? Que por causa dessa incredulidade que parte da própria pessoa, ela está afastada de Deus, ela vive sem esperança e sem Deus neste mundo. Isso é algo que é contra elas mesmas. Elas estão fazendo mal para elas mesmas, elas estão jogando fora o único que pode salvar, o único que pode redimir, o único que pode ser o autor da redenção delas mesmas. Então, isso é algo que conta contra elas, essa incredulidade por parte das pessoas. E para que as pessoas hoje no século XXI, que estão incrédulas, elas possam parar com essa incredulidade, quebrar essa incredulidade e não mais viver nessa incredulidade, eu tenho que falar aqui a respeito disso, para ver se elas entendem, para ver se elas ainda acordam, despertam e não queiram em tempo algum que essa incredulidade continue na vida delas. Porque elas estão, por causa da incredulidade, afastando elas mesmas do Deus vivo. Por causa da incredulidade, muitas pessoas hoje não querem vir a Jesus para ter vida. Elas estão vivendo mortas em seus delitos e pecados. Então, essa incredulidade causa esse tipo de coisa. E isso é errado. Porque quando a pessoa vive na incredulidade, ela está perdendo muitos benefícios que poderia ter se cresce sinceramente em Cristo Jesus e em Deus. Então, isso é algo totalmente errado, que tem que ser combatido. As pessoas não podem ficar vivendo assim, sem elas crerem de fato, de verdade, sinceramente em Deus e em Cristo Jesus. Elas estão jogando fora muitas coisas que poderiam já estar vivendo há muito tempo. Elas estão jogando fora a justificação, a reconciliação com Deus, os tempos de refrigério. Elas estão jogando fora a paz, elas estão jogando fora a vida, elas estão jogando fora a redenção. Elas estão jogando fora o lavar regenerador pelo sangue do Senhor Jesus. Enfim, elas estão jogando muitas coisas fora por causa dessa incredulidade. Tem cabimento isso por parte das pessoas? Não. Mas muitas vivem assim e por viverem assim há muito tempo, pensam ou talvez elas pensem que não existe salvação para elas mais. Mas isso é errado. É outra coisa que a incredulidade impede que elas vejam. Porque, por causa dessa incredulidade, elas têm cegueira de entendimento. Elas não conseguem entender algo simples, algo bem claro, que pode mudar tudo na vida delas. Elas não entendem o próprio Senhor Jesus. E por elas não conhecerem o Senhor Jesus, elas criticam. Elas acham que isso é algo mal, é algo que vai estragar a vida delas, que vai, de alguma forma, causar um mal na vida delas. Só que tudo isso são as más consequências decorrentes da incredulidade em que elas vivem, na dureza do coração, na
na elas estão assim como se estivessem com uma dura cerviz em relação a Deus e ao Senhor Jesus. Elas têm um coração de diamante, impenitente. Elas são pessoas facciosas. Enfim, elas, muitas dessas pessoas, elas colocam muitos motivos e razões para não crer em Deus e nem em Cristo Jesus. Ou seja, elas mesmas causam esse mal da incredulidade em suas próprias vidas e não percebem que, por causa disso, estão se afastando de Deus e do Senhor Jesus. Assim, fica impossível essas pessoas serem salvas, serem redimidas, serem lavadas totalmente de suas iniquidades, de seus pecados, de suas abominações, de suas impiedades. Então, a incredulidade é algo perverso na vida da pessoa. Ela talvez não tenha se dado conta dessa perversidade que ela faz contra ela mesma, continuando incrédula. Então, é preciso que a incredulidade possa acabar na vida dessa pessoa. A pessoa tem que crer, ela tem a oportunidade de crer. A oportunidade de crer está diante dela hoje, agora, e vai estar amanhã, até o dia em que ela morrer. A oportunidade dela crer e se converter e se arrepender a Cristo Jesus vai estar todo dia diante dela, ao alcance dela. Aí é só ela perceber essa oportunidade de salvação e se entregar e se render e começar uma nova vida em Cristo, porque está escrito: bem-aventurado os que não viram e creram. Ninguém precisa hoje ver o Senhor Jesus para crer. Pelo contrário, é muito melhor não ver e crer. É isso que tem que acontecer hoje. Mas isso muitas vezes não acontece por causa da incredulidade das pessoas. A incredulidade é algo tão perverso que cega o entendimento das pessoas, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, para que elas não se convertam ao Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus seja para cada uma dessas pessoas a esperança da glória. Quando uma pessoa, por causa da incredulidade, não crê em Jesus, ela não tem a esperança da glória que é Cristo Jesus. Então, dá para se ver que a incredulidade é algo perigosíssimo e gravíssimo contra qualquer pessoa. E hoje, a maioria da humanidade se encontra na condição da incredulidade. Infelizmente, essa é a realidade com a qual eu não posso aceitar. Eu não posso ficar passivo vendo as pessoas na incredulidade e perdendo a oportunidade de crer em Cristo Jesus por causa dessa incredulidade. Por isso tem que falar contra, porque tenho certeza que alguém vai ouvir essa palavra e vai cair em si, cair na real, de que a incredulidade em que ela vive não é algo bom, é algo mal que existe na vida dessa pessoa. Esse mal tem que ser cortado definitivamente pela raiz, para que pelo coração a pessoa possa crer. Então, quando a pessoa crê de coração sincero ao Senhor Jesus, tudo muda na vida dela. Tudo mesmo. Por exemplo, ela passa da morte para a vida. Ela sai das trevas e vem para a luz. Ela é resgatada pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus conduz ela para a vida. Então, existem muitos outros benefícios que podem acontecer na vida da pessoa quando a incredulidade dela acaba e ela crê de fato, de verdade, em Cristo Jesus. Então, isso é importante se dizer, porque eu já vivi assim. Muitas pessoas já viveram na incredulidade. Muitas pessoas estavam
mortas em seus delitos e pecados por causa disso. Mas um dia elas creram. Eu criei. E o fato de crer em Cristo Jesus mudou tudo. Agora, em Cristo Jesus, em quem eu creio, eu tenho uma nova perspectiva de vida e futuro. Ele me garante isso. Eu estou estabilizado nele. Ele é a pedra angular da minha vida. E a pedra angular de muitas pessoas que já creram nele. E isso nunca vai ser tirado. Ninguém vai mais conseguir me afastar de Cristo Jesus em quem eu creio. Isso pode acontecer com você também. Então, eu tenho que ler aqui, eu vou ler aqui 2 textos que vão falar um pouco sobre a incredulidade para tentar fazer você, por meio do que está escrito, por meio da mensagem certa e objetiva, fazer com que você hoje possa crer mesmo em Cristo Jesus. E o primeiro texto que eu vou ler aqui está no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 1. Essas palavras aqui foram ditas pelo próprio Senhor Jesus. Então está escrito assim, ó: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então, o Senhor Jesus está falando claramente para o seu coração não se turbar. Por que o coração da pessoa se turba? É porque é no coração que se inicia a incredulidade. Mas é no coração também que a incredulidade pode ter um fim e dar início ao fato dela crer em Cristo Jesus. Ou em Deus também. Por isso o Senhor Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Então, o Senhor Jesus quer que você creia em Deus e creia nele também. Isso é uma decisão pessoal sua. Assim aconteceu comigo. E pode acontecer com você também. Então, a oportunidade de pôr um fim definitivo na incredulidade agora está ao seu alcance. E para que isso aconteça, eu digo aqui, ó, ou melhor, o próprio Senhor Jesus diz: credes em Deus, crede também em mim. Então, quem crê em Deus e crê também em Cristo Jesus vai pôr um fim definitivo na incredulidade. Assim, o ato de crer em Deus e crer em Cristo Jesus, praticado por você a partir de hoje, vai fazer você andar em Deus e em Cristo Jesus. Tanto Deus como Cristo Jesus vão habitar em sua vida com toda a plenitude deles, respectivamente. Então, isso é bom demais. É a melhor coisa que pode existir nesse mundo. É crer em Deus e crer em Cristo Jesus. Isso vai trazer para a sua vida boas recompensas, um bom galardão, uma boa dádiva, digamos assim, que nunca vai sair de sua vida. Você nunca mais vai ser afastado de Deus e nem de Cristo Jesus. Nada e ninguém poderá te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, se você crer hoje. Então, o melhor é acabar com a incredulidade e começar a crer. Mesmo que você não veja, mas pelo fato de você crer nele, você com certeza vai ter um amor intenso para com ele. Um amor sincero e verdadeiro para com Deus e para com o Senhor Jesus. E assim, neste século XXI, você vai viver pela fé neles. E isso é a melhor coisa que pode acontecer. Então, não deixe que em seu coração exista um perverso sentimento de incredulidade, que é o próximo texto que eu vou ler aqui agora, que está aqui na Epístola aos Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Então, nesse texto aqui,
vai falar sobre a incredulidade. Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo 12. Está escrito assim, ó. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então, a maioria das pessoas hoje no mundo, infelizmente, elas não tomaram cuidado, porque elas deixaram que em seus corações começasse a existir um perverso coração de incredulidade, que infelizmente as afastou do Deus vivo. Essa é a realidade. Talvez essa realidade aconteça com a sua vida, já aconteceu com a minha, mas eu, por experiência própria, estou falando para você aqui, que o fato de eu crer em Deus e crer também em Cristo Jesus, agora o meu coração não vai se turbar em tempo algum. No meu coração existe certeza e confiança em Deus e em Cristo Jesus, em quem eu creio para sempre. Então, a incredulidade nunca mais vai existir em minha vida. É o que pode acontecer com você também. Se você afastar do seu coração essa perversa incredulidade que hoje está te afastando do Deus vivo, com certeza você vai crer em Deus e crer em Cristo Jesus. E assim vai se aproximar do Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai estar em sua vida todos os dias. Você vai ter uma relação íntima com Ele. Você vai estar nele e Ele em você. Então isso é bom, porque isso é o fim da incredulidade, que hoje está afetando muitas vidas no mundo. Muitas pessoas já morreram, infelizmente, na incredulidade. Mas eu espero que com você não seja assim. Você tem a oportunidade clara e simples de fazer com que o seu coração hoje se afaste da incredulidade. Porque está escrito aqui, ó. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então, na sua vida não pode ter esse coração de perversidade que te afaste do Deus vivo, por causa da incredulidade. Por isso, você tem que crer. Crer mesmo, de forma sincera e verdadeira em Deus. Crer com confiança, com esperança. Porque quando você crer, Cristo Jesus em você será a esperança da glória. Isso é bom demais. Só tem essa esperança da glória aquele que crê em Deus e crê em Cristo Jesus. De forma que o coração dela nunca vai se turbar por nada e nem por ninguém. Não importa qual seja as circunstâncias que ela esteja passando no mundo. Não importa o que esteja acontecendo. Nada vai conseguir tirar a incredulidade dessa pessoa. Nada vai conseguir tirar dessa pessoa o fato dela crer em Deus. Ela vai continuar em Deus. Mas existem muitas coisas hoje que estão agindo contra as pessoas para que elas não saiam da incredulidade, continuem na incredulidade. Tem muitas coisas agindo para que isso aconteça. Mas a palavra aqui, ela pode quebrar a incredulidade no seu coração. E aí você pode crer com o coração sincero em Deus e em Cristo Jesus, para que assim a sua vida possa mudar para melhor. Então, a oportunidade de crer está com você hoje. Ela foi te apresentada. O próprio Senhor Jesus está diante de você. Ele está ao seu alcance para você crer. Então, quem crer nele será salvo. Essa é a verdade. Essa é a verdade que você deve crer. Então, não deixe que nada possa
nada que possa acontecer possa fazer com que exista no seu coração um perverso sentimento de incredulidade. Então afaste essa incredulidade de sua vida e creia em Cristo Jesus. Ele está ao seu alcance, Ele quer te salvar, mas Ele só vai salvar aqueles que crerem nele. Isso é um fato real que muitas pessoas já testemunham hoje. Existem muitas testemunhas falando sobre essa questão, falando que creram em Deus, que creram em Cristo Jesus. E isso mudou tudo e pode mudar tudo na sua vida também. Então, eu espero que você entenda essa palavra, porque essa palavra é para pôr um fim na sua incredulidade e para que a partir de hoje você creia em Deus e creia em Cristo Jesus, para que o seu coração em tempo algum possa se turbar. Essa é a palavra para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.